tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem com você? Está aí na sua casa, manhã, tarde ou noite. Está aí no seu escritório, no trânsito, sabe lá Deus por onde você anda, mas você está acompanhando aqui o Trabalhador em Pauta. Hoje, pós-Natal, ainda estamos com a ceia, mas vamos conversar sobre temas relacionados a você, trabalhador, trabalhadora. Estou aqui para me ajudar nesta conversa com Daniel Gomes. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo. Ok, bem, obrigado pelo convite, mais uma vez aqui para contribuir com esse importante debate. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite pós-Natal, né, minha gente? Não é para todo mundo. E do lado de lá da bancada, Ivan. Tudo bem, Ivan? Bem-vindo. Olá, Ivy. Bom dia, boa tarde, Bom dia, boa tarde, noite. boa noite, né? Pois é. É isso aí, eu quero agradecer também o convite aí. O convite foi feito aos metalúrgicos, né? Os sindicatos metalúrgicos, e o pessoal de lá entendeu que eu era o menos ruinzinho para participar. Menos ruim? Ai, meu Deus. Então, eu estamos estou aqui preocupada. para ser o menos ruinzinho entre todos os diretores lá. Já tô preocupada aqui. E Daniel, que é do Sindeste, né? Sindicato dos funcionários da Prefeitura de Santos, estatutários. Né? E ali, Ricardo Amaral, tudo bem? Meu parceiro de bancada de todas as semanas. Boa noite, Ivi, tudo bom? Quero dar boa noite para o Daniel, boa noite para o Ivan, para os nossos ouvintes, né? E vamos conversar sobre as perspectivas que a gente tem para o ano que vem, né, pessoal? Agora passando o Natal, né? O que nos resta é debater as esperanças, né? O que a gente tem para o futuro, o que o trabalhador vai poder pensar de 2023. Pois é, e a minha pergunta é, já que estou aqui só com meninos, devemos colocar nossas barbas de molho, as de vocês, né? Porque eu, como vocês veem, não tenho barbas. Mas a galera vai precisar colocar barbas de molho. O que a gente... Conseguimos prever um futuro mais tranquilo para os trabalhadores ou só que não? Quem começa? Eu diria que se fôssemos comparar, é claro que a gente não tem aqui, né? A gente não tem bola de cristal, mas a nossa certeza é que se o governo atual se mantivesse em 2023, a nossa situação só pioraria. Mas a gente não tem a ilusão de que o governo que vai assumir vai salvar a pátria alguma. A gente fez campanha em favor desse governo que vai assumir porque a gente entendia que ele dialoga melhor com a classe trabalhadora, mas a gente não tem a ilusão de que ele vai salvar nada. A gente precisa continuar cobrando, né? Existem algumas pautas aí que estão pendentes e nós, enquanto nós sindicalistas, precisamos cobrar isso do próximo governo. A gente sabe que é um governo de conciliações, né? Temos ali, já não é um governo de esquerda, pelo contrário, é um governo muito mais do centro, mas a gente também entende que nenhum outro era pior do que o Bolsonaro. Por isso, então, a gente fez a campanha contra ele. Nossa perspectiva aí é de que não vai ser fácil, principalmente esse início. Você vê que hoje a gente teve a notícia de que o próprio governo de transição está apoiando a manutenção do Arthur Lira lá na Câmara, que era um homem do Bolsonaro, e isso é um indicativo de que sim, as conciliações vão começar em prol do que eles chamam de governabilidade. A gente até tem que entender um pouco disso, né? Porque não adianta querer bater de frente agora no início, né? Acho que precisa primeiro assentar lá a casa, se estabelecer. E eu acho que essa coisa tradicional de dar os 90 dias iniciais de um governo, eu acho que a gente não pode deixar de cobrar um dia sequer as promessas que foram feitas, um dia sequer. Mas que a gente precisa esperar um pouquinho as coisas começarem a se caminhar, eu acho que a gente precisa sim. Aliás, na verdade, trata-se de bom senso também, né? Mudança de governo, começo
de tudo, uma retomada para o Brasil, espero, melhora para os trabalhadores, sim, mas a gente sabe também que não vai ser nada do dia para a noite. Sabemos que você falou da tal governabilidade e é uma verdade, né? Se os caras quiserem parar tudo e não passar nada, Sim. eles fazem assim. Então, se não basta você ser presidente, né? Você tem que também ser um estrategista. Daniel, o que você acha disso tudo? Não, eu acho, primeiro, boa noite a todos que nos ouvem, né? Eu cometi essa gafe aí inicialmente. E eu acho que o governo, ele, como o Ivan colocou, nada seria, entendeu, pior que esse governo se ele continuasse, né? Esse governo, basta ver o que a comissão, o grupo de transição está encontrando, não existia orçamento para o ano de 2023, para absolutamente nada, né? Haja visto que, inclusive, houve já corte na educação, na saúde, não tinha dinheiro para pagar os R$ 600 do Bolsa Família, não tinha dinheiro, não tem dinheiro para vacina, não tem dinheiro para absolutamente nada, para as enchentes que acontecem em janeiro, não tem, é terra arrasada. O governo deu tudo para ganhar essa eleição. E aí eu imagino que esse governo, um novo governo inicia se a gente tivesse ganho. E aí eu falo a gente porque eu também, como o Ivan, né, trabalhei para a eleição desse governo, né? Eu acho que todo democrata do Brasil, né, trabalhou para a eleição do governo Lula. Eu imagino o seguinte, que se tivéssemos ganhado no primeiro turno, essas pautas, a questão da reforma trabalhista e tal, seria muito mais simples a gente tocar no sentido de reformá-la ou até extirpá-la nesse sentido. Mas a gente tem que ver que a base que este governo novo vai encontrar no parlamento, ela chega a ser pior que a de 2006, Sim. onde o Lula tinha quase unanimidade na eleição, né? E que ele fez uma boa base, mas não o suficiente para aprovar algumas reformas importantes. Este governo, o partido do presidente Bolsonaro elegeu 99 deputados federais, só o partido dele. Então, assim, não está fácil. Essa tal governabilidade, ela tem que acontecer, né? Eu acho que de maneira... a eleição do Arthur Lira, dado até essa parte. A gente estava conversando esses dias aí, fazendo uma avaliação da eleição, inclusive no outro podcast que eu participei, no Politizando, né? A gente estava conversando a quantidade de candidatos a deputado federal, empresários que tinha, e a quantidade de trabalhadores, né? Assim, eles elegeram uma enorme... Antigamente o empresário, ele pegava um preposto, bancava o cara, colocava no parlamento para aprovar as pautas de interesses suas. Hoje não, o próprio empresário é o candidato, o próprio empresário banca a própria campanha, né? Inclusive, o imposto sindical acabou para o trabalhador, né? Porque para as entidades sindicais patronais nunca tiveram tanto dinheiro, nunca patrocinaram tanto os empresários nessa questão. Então, esse novo governo começa com a dificuldade de ter ido à eleição para o segundo turno. E aí, você teve que fazer concessões. Não tem muito para onde correr. E essas concessões, a gente, que é do campo da esquerda, que a gente trabalha no sentido de trazer esse governo mais para a esquerda, a gente tem que trabalhar no sentido de diminuir a pressão daquele outro campo que vem para cima também. O tal do mercado, entendeu? O tal do mercado, ele vem para cima. O agronegócio, o agronegócio é 100% Bolsonaro, o agronegócio é 100% dinheiro. Onde tiver dinheiro, o agronegócio tá. Tanto é que eu estava vendo uma entrevista daquela senadora Cátia Abreu, falando o seguinte, eu estou no grupo de transição e 99% das entidades do agronegócio estão na comissão de transição, estão fazendo a transição para o novo governo. Então, assim, empresário, entendeu? E esse povo que é do centro, esse pessoal tá onde está o poder. Se o poder tiver com Lula, eles estarão com Lula. E a gente vai ter que fazer
essa luta interna no governo para que a gente possa diminuir os impactos dessa reforma trabalhista que houve em 2017, que praticamente dizimou o movimento sindical. Nós estamos batalhando a questão da PEC 32, que acaba com o serviço com o servidor público sem dinheiro, sem financiamento, e a gente precisa conversar sobre isso. Eu acho que o próximo ponto de pauta, inclusive, deveria ser isso, a questão do financiamento das entidades sindicais. Não queremos de volta o imposto sindical, mas precisamos ver uma forma de financiamento dessas entidades sindicais, porque quase acabaram com o serviço público se não fosse as entidades assim, com pires na mão, né? Uma luta hercúlea para que a gente não acabasse com o serviço público. Então eu tenho uma boa perspectiva com esse governo, poderia ser melhor, mas ainda uma boa perspectiva, porque tudo é melhor que não seja esse governo atual. Ricardo, há uma luz no fim do túnel, você que é especialista, previdenciarista, com essas reformas aí a gente viu direitos dos trabalhadores sendo tirados, me preocupa bastante isso que o Daniel fala do fim do serviço público, porque também tem essa história de fazer a campanha contra os funcionários públicos, como se funcionários públicos não prestassem, não fizessem, fossem uns folgados e tudo mais que a gente vê por aí. Isso existe, gente. Folgada existe em todos os lugares, em todos os setores, né? Então, vamos fazer campanha para todos eles? Não, né? Ricardo, por favor. Vamos lá. Primeiro, boa noite, né, novamente para os ouvintes. Não tenho como fugir do que meus companheiros aqui falaram, né? Qualquer coisa, qualquer governo, qualquer um que a gente tirasse, né? Se entrasse acho que até o Cabo Daciolo podia ser melhor que o governo Bolsonaro. Eu brinquei do Cabo Daciolo, talvez fosse igual, né? Porque foi um candidato fake aí, mas pior não, né? Pior não podia ser, né? Não tem como ser pior. É um candidato que ele acabou com todas as estruturas de governo, né? Ele sucateou o INSS, ele sucateou, né, a saúde, então, quando a gente fala do INSS, ele sucateou a educação, ele sucateou a cultura, né? E tentou dizimar com todo e qualquer direito dos trabalhadores. A reforma da trabalhista, né, das leis do trabalho é um absurdo. A maioria das coisas que tem lá, o que eles falam em modernidade, a maioria das coisas são retrocessos. O mundo moderno dá mais direitos aos trabalhadores, né? Os trabalhadores é a população de um país. Quando a gente fala de trabalhador, né, a gente não pode estar longe, estar distante, não é algo, sabe, assim, um bonequinho num tabuleiro de war lá longe das pessoas. O trabalhador é a população, é o seu vizinho, é o seu amigo, é a pessoa que você encontra, que você trabalha junto, né? Somos todos nós, somos todos nós que estamos aqui na mesa. Quando você retira o direito dos trabalhadores, você está tirando o direito da população, de todos nós, né? Então, um governo que é contra o direito dos trabalhadores é contra a população, né? A gente sabe que vai ser difícil, né? Como falaram, a base, né, de oposição, infelizmente, essa base de extrema direita é muito grande e é preocupante porque, assim, eu tenho um posicionamento de esquerda, mas eu respeito o posicionamento, entendo até o posicionamento de intelectuais, de pessoas sérias, de direita, mas não de extrema direita. O cara que é de direita e não quer dar um golpe militar, ele não quer, né, ele tem uma posição mais liberal. Esse tipo de gente, de pessoa, são da sociedade, são teu vizinho, são pessoas que você conversa, que você tem um trato social normal, e tem que ter, porque é da civilização. Eu gosto de um lado, você pode gostar de outro. Agora, o problema é que ficou, né, um ranço de gente golpista, né, que quer acabar com as estruturas sociais do país e quer colocar um golpe militar a goela abaixo, que não admite a derrota, né, maus perdedores, e querem acabar com a ordem social do país. Eu acho que só do fato da gente estar aqui depois do Natal, indo para o Ano Novo, sabendo que o governo novo vai entrar, vai ser empossado, e que essas pessoas vão ter que entender que a gente não existe mais a forma de a gente voltar para uma ditadura, voltar para um governo totalitário, né? E a gente vai passar essa página
só o fato de virar essa página já é uma boa esperança para um ano melhor de 2023. Porque a gente não pode ir para 2023 olhando para 64. Né? É longe demais, gente. A gente tem que dar um passo à frente, né? Não voltar tantos anos assim. Pois é. A gente vai continuar conversando sobre tudo isso, só que daqui a pouquinho, depois do intervalo. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos. Fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos. E, gente, vocês não sabem, aqui nos bastidores o papo está quentíssimo, então eu vou trazer para a roda o que a gente estava conversando nos bastidores. Alguém que parecia estar fora do cenário, quase preso, agora tem um cargão aí, imunidade, né? Eu não vou nem falar o nome desse sujeito, deixo para vocês que são mais corajosos do que eu. Eu chamo ele nas minhas redes de Juizeco. Sérgio Juizeco. Sérgio Juizeco é o nome dele. Sérgio Juizeco. O seu Mourinho, né? Seu Mourinho que nos enganou muito lá no iniciozinho. Então, causou tantos danos à população brasileira e é premiado. Se tornou um herói nacional, balizado pelo senhor Bolsonaro, né? O atual, ainda atual presidente, institucionalmente, né? Porque ele já não é presidente já desde o dia 30, mas ele foi balizado pelo Bolsonaro, se transformou um herói nacional, era o cara que ia transformar a segurança pública. Até uma capinha deram pra ele, né? Em certo momento. Era um herói. Até personagem de quadrinho aí de uns doidos aí fizeram com ele e tal. Depois ele começou a enfrentar o Bolsonaro, que todo mundo que enfrentava o Bolsonaro fazia o quê? Cai fora. Botava de castigo. Depois mandava embora. E olha só as voltas que o mundo dá. Eu não tô falando que isso é bom, não, mas hoje o Moro está numa posição muito privilegiada em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro, dia 1º de janeiro, é capaz de ele nem estar aqui, né? A gente sabe que a família dele contratou uma empresa especializada em imigração para comprovar que a família Bolsonaro tem ligações com uma cidadezinha do interiorzinho lá da Itália. Eles já estão tirando passaporte, provavelmente vão pedir cidadania se eles conseguirem comprovar ligação com essa cidadezinha. E é por isso que o Bolsonaro não vai passar a faixa para o Lula. Ele provavelmente estará foragido na Itália. Aliás, já tem parlamentares lá na Comunidade Europeia que estão dizendo assim, ó,
Se liga aí, governo italiano, que acho que ele vai fugir para cá, vai ficar aqui. Mas é isso, né? Hoje, o Bolsonaro, a partir do dia 1º de janeiro, ele é um civil. Ele é um civil, ele perde a imunidade parlamentar, ele se torna uma pessoa, pelo menos, né, conforme a lei, como eu e qualquer um aqui da mesa, mas o Moro não. O Moro, ele conseguiu uma imunidade parlamentar. Ele ainda conseguiu convencer uma galera de que ele é um bom nome para o Senado. E hoje ele é um senador, ainda não empossado, mas ele é um senador. Eu acredito que ele vai ficar ali, ó, tranquilão, de boa. A não ser que ele seja um homem muito melindroso e nos ajude a cavar os podres que estão sendo escondidos pelo Bolsonaro desde o início do governo dele. E aí, eu não vou dizer que ele vai ser herói, mas talvez eu consiga ter uns 2 ou 3 momentos de simpatia com ele. Talvez. Daniel já tá aqui. Ai, meu Deus. Bom, Sérgio Moro, para mim, diferentemente e muito respeitosamente discordo dos companheiros que estavam aqui nos bastidores, né? Que ele caiu para cima. Eu acho que ele teve um anteparo ali, porque ele queria ser presidente da República. Sim. Opa. Ele estava no período eleitoral, né, com 7%, de 7 a 12% nas intenções de voto, né, e não conseguiu decolar. Achou que eu não ia dar conta, tal, né? Se eu fosse ele, teria continuado, né? Mas graças a Deus eu não sou ele. Se tivesse continuado, a eleição do Lula seria muito mais difícil no possível segundo turno. Ainda bem que ele foi covarde mais uma vez. Sim. Foi covarde mais uma vez. Se elegeu senador da República por um estado extremamente bolsonarista, né? Não se elegeria senador em qualquer canto do país, a não ser no sul do país, né? A desmoralização do judiciário que esse cara levou foi de maneira assim muito assombrosa. O partido dele já está no governo. União Brasil vai ter ministério no governo, né? Então, o único caminho do Sérgio Moro, se ele não já saiu, né? Se ele não já saiu, é sair para um partido mais à direita, PL, PR ou algo do gênero, né? Então, acho que esse cidadão que não merece nem que a gente perca tempo aqui conversando sobre ele, né? Mas eu acho que é importante para a gente se educar, para que erros como esse cidadão nunca mais aconteçam. Eu gosto muito que o Flávio Dino fala, né? O Flávio Dino fala assim, esse cara nunca foi juiz nem aqui nem na vida. O Flávio Dino passou no concurso que o Sérgio Moro foi juiz. O Flávio Dino, que foi ex-governador do Maranhão, hoje atual senador da República pelo Maranhão, o Flávio Dino passou em primeiro lugar. Ele falou assim, o cara era... Não sabemos como é que esse cara passou no concurso para juiz, porque o que ele fez antes, durante e depois foi um assombro, né? Então, assim, nós só perdemos com a eleição do Sérgio Moro para o Senado Federal. Não acredito que ele fará esquemas com Bolsonaro, porque Bolsonaro o elegeu no Paraná. Porque o outro cara lá, o Álvaro Dias, que foi o fiador, ele apunhalou pelas costas, medula abaixo, acima, né? O cara apunhalou Álvaro Dias, que trouxe o Moro para a política para ele dar um relampejo aí de sobrevida, né? Porque, como o Ivan estava colocando, muito provavelmente seria preso, Sim. né? Pelo que ele fez contra o Lula, pelo que ele fez contra as empresas nacionais, pelo que ele fez contra o próprio judiciário brasileiro. Eu acho que ele seria preso. Então, prêmio de consolação, né? Para ele foi pouco, porque ele queria a presidência da República. Eu acho que ele não vai ter vida fácil no Senado Federal, porque cara como ele não se cria no Senado Federal, porque ali só tem raposa. E ele é um marreco. E raposa com marreco, quem vai ganhar é a raposa. É a raposa. Mas só fazendo uma pequena intervenção, eu acho que eu entendo quando o Ricardo fala de ter subido para cima, né? Que é uma expressão até divertida, porque na verdade ele tentou se eleger presidente, mas ele não ia ter chance nenhuma. Ele teria dificultado a eleição do Lula, mas ele não tinha chance nenhuma de ser presidente desse país, né? E aí, uma vez ele perdendo a eleição, ele ia voltar a estaca zero, ou seja, sem imunidade nenhuma, ia votar sem civil. Quando ele, covarde, eu concordo com você que ele foi covarde, porque, aliás, ele é covarde, já faz tempo que ele mostra que é covarde. Mas quando ele covardemente resolve recuar e fala assim, não, vou me candidatar a senador, ele vê uma luz no fim do túnel, e ele alcançou essa luz.
E a gente vai ficar se ele ficar 8 anos lá sem fazer nada, a gente vai ficar 8 anos sem falar desse cara, vamos esquecer desse cara. E aí daqui a 8 anos ninguém mais vai lembrar o que ele fez, o judiciário não vai lembrar mais, o empresário também não. Então é por isso que eu acho que ele, de certa forma, ele escapou. Por isso que eu acho que o subir pra cima, acho que era isso que o Ricardo queria falar, né? A minha ideia, né, quando eu brinco que ele caiu para cima, né, assim, que é porque ele era um juiz federal, era um cara que tinha um poder, ele tinha uma importância, ele era o cara da Lava Jato, né, então ele foi o herói nacional para quem o considerou, né, não a meu ver, mas para boa parte da população, e de repente ele saiu, ele se mostra um entreguista quando ele sai do cargo de juiz da Lava Jato para ser ministro de de um candidato que concorreu contra o outro que ele incriminou. Aí você viu que ele deixou de ser um juiz imparcial e mostrou uma parcialidade incrível, Assumiu né? tudo que fez, na Ele verdade. assumiu a parcialidade que ele Sim. jogava em prol de uma das candidaturas, só que ele foi jogado para escanteio por esse candidato. Quando ele começou a aparecer, um problema talvez dessa extrema-direita é que ninguém pode aparecer mais do que a estrela máxima, que é o Bolsonaro. Sim. Quando o Sérgio Moro começa a aparecer muito, os ciúmes do Bolsonaro é incrível, né? E o Bolsonaro tem que escantear esse cara. Aí o Bolsonaro escanteia o Sérgio Moro, e ele era um cara que era juiz federal e depois ministro e passou a ser nada, né? Aí, com as eleições, ele se apoia no Álvaro Dias, né? E sairia para presidente, só que ele tinha muito pouca chance real de vitória, muito pouca chance de vencer a criatura, né? Ele não tinha chance de ultrapassar talvez o Bolsonaro, ele como cria dele, ele não iria conseguir. E então, se ele perdesse a eleição, ele seria como, né, falamos aqui, um ninguém, um nada, uma pessoa comum, né? Como todos nós. E a partir do momento em que ele trai o Álvaro Dias e consegue vencê-lo e virar senador, ele caiu para cima. Ele botou a mulher dele como deputada federal em São Paulo e ele virou senador. Eu não torci, não votei na mulher dele, certamente não votaria nele caso fosse eleitor do Sul, mas ele caiu para cima. A minha única satisfação é pensar que, caso não fosse ele o senador, seria o Álvaro Dias. E para mim eles são muito farinha do mesmo saco. A traição de um para o outro. O Álvaro Dias eu não acho que seria um senador melhor que Sérgio Moro, né? Nem que o Sérgio Moro consiga ser um senador melhor do que o Álvaro Dias. Infelizmente, Trocou 6 por meia trocou dúzia. 6 por meia dúzia e qualquer um dos dois era ruim, né? Pois é. Infelizmente esse era um caminho sem volta. E para acabar, a pergunta é: responda quem for capaz. E nós, trabalhadores e trabalhadoras, como ficamos na fila do pão? Posso Olha, começar? veio até um. Uhum. Vou começar. Eu vou, depois de falar, né, vou tentar finalizar o programa com uma mensagem otimista. Eu lembro que em 2002, na primeira eleição do Lula, o terrorismo foi muito maior. O dólar naquela época foi para 4,60, 4,80, que quando a gente corrige isso hoje, por qualquer tabela aí de atualização monetária, isso vai lá para casa dos 12, 13 reais, né? Hoje a gente não viu nada disso. Esse clima de terror que a direita faz, que a extrema-direita faz, olha, o Lula vai assumir, esse papinho de que, olha, vai vir alguém do MST, se você mora numa casa de 3 quartos e dominar um quarto, isso hoje é algo até meio que uma piada, mas lá em 2002 era algo muito real, as pessoas da classe média tinham medo disso, que alguém fosse entrar na sua casa, né? O terrorismo em 2002 era muito pior. Então, eu tenho certeza que, lógico, não vai ser, a gente não vai virar, infelizmente, o melhor país do mundo a partir de 1º de janeiro, não vamos passar a ter a melhor condição de vida do mundo, mas a gente vai voltar a ter aumento real no salário mínimo, vamos voltar a discutir as coisas e pautas com direito aos trabalhadores e às pessoas, à população, a todo mundo do Brasil vai voltar a ser incluído. Não vamos mais só discutir pautas que interessam a 20, 30% da população e excluir os outros 70%, mas sim vamos voltar a discutir o que é de interesse coletivo, o que é de interesse de todos nós. E só de voltar até essa discussão, das coisas começarem a andar um pouquinho, já vai ser melhor. Então eu tenho certeza que
futuro melhor vai vir pela frente. Eu concordo com você, Ricardo, e ainda adiciono aí que o próximo governo ele dialoga mais com a classe trabalhadora. É claro, né? O líder do governo, o Lula, veio da classe trabalhadora. A gente não precisa aqui ficar falando da história dele. A história dele, né, fala por si só. Então eu entendo também que as políticas públicas, sobretudo aquelas sociais, né, que não tinha orçamento, o governo atual estava enganando a população, dizendo que vai se manter o auxílio, vai se manter, e não ia se manter nada, né? Aliás, o rombo é de quase 800 bilhões. Foi isso que esse cara gastou acima do teto de gastos aí nesses últimos 4 anos. E aí essa coisa do mercado, você vê que o mercado, ele fica gritando quando o governo de transição anuncia medidas de sociais. Porque quando anuncia medidas não sociais, aí o governo... Tanto é que as MPs que foram criadas pelo Bolsonaro na época da pandemia facilitavam as demissões, facilitavam a vida dos empresários, dificultavam a vida dos trabalhadores e ninguém no mercado, né, se insurgiu. Então, eu também acredito que a gente... Olha, a gente costuma dizer na nossa entidade o seguinte: se uma barata tivesse condição de vencer o Bolsonaro, nós faríamos campanha pra barata. Para vocês entenderem como que a gente tem a certeza absoluta que qualquer governo não seria pior do que o governo atual. E existe um passo muito grande. Sim, vai ter conciliações, o Lula vai ter que fazer conciliações com essa base que o Bolsonaro aí elegeu, fazia tudo parte da estratégia dele. Ainda bem que não elegemos ele, mas certamente a gente vai ter um 2023 com melhores perspectivas do que nós tivemos nos últimos 4 anos. Não é salvamento da pátria, a gente não vai voltar a comer picanha facilmente, ela vai continuar caro, o nosso gás não vai voltar a ser R$30, mas certamente a gente vai ter condição de dialogar um pouco mais, como colocou o Ricardo aqui. Vamos olhar para outras classes e não só aqueles que mantêm. Eles sim continuarão sendo beneficiados, mas haverá um olhar para nós, os trabalhadores, que são justamente esses que mantêm e produzem os lucros desses caras aí, inclusive dos empresários que hoje são deputados. Então, a nossa perspectiva, ela não é de uma esperança, mas é de um alívio. É aquela respirada, ufa, esse cara saiu de lá. Mas a luta vai continuar e todos os dias a gente tem que cobrar as promessas que foram feitas. Porque não é um benefício, é um direito que nos cabe e quem está lá tem o dever de nos atender. Enfim. Até porque são nossos representantes eleitos por nós e sim, não basta apertar o número do sujeito e verde confirma, né? É o depois, é o dia seguinte, o que a gente faz também para lembrar esses sujeitos e sujeitas que ali estão, que eles estão ali por nós, para nós. Bom, eu tenho um pleno acordo com os companheiros aqui da mesa. O do Ricardo foi cirúrgico quando faz a comparação com 2022. Hoje, nos últimos 30 dias, entraram 24 bilhões de investimentos externos no país. Então não tem esse negócio temor do Lula, do estatizador, não tem esse temor. Não vai virar Venezuela, como não estão vamos comer falando. cachorro, Eu sempre pelo digo contrário. para todo mundo que quando vem o papo de alguém falando assim, mas olha como estava a Argentina. A gente, que para quem lembrar, quando nós éramos um governo militar, a Argentina era muito mais rica que o Brasil. Se a gente virar um governo militar e uma ditadura militar, a gente vai ser mais pobre que a Argentina, como éramos antes. Volta! É isso. E eu também, como o Ivan, né, eu tenho expectativas boas com relação a esse governo, mas não sou sonhador a ponto de vamos virar o socialismo a partir do dia 1º de janeiro. Vamos ter muita luta para fazer, muita luta. A luta vai estar mais propícia para a gente alcançar alguns objetivos? Vai. Lógico que vai. Tem que ser. Para ter valido a pena a gente eleger um governo, né, com cara de povo, né, com democratas, um governo que uniu o país e que vai precisar unir mais ainda a partir de 1º de janeiro. Porque a diferença, nunca houve uma eleição, uma diferença tão curta.
né? Então, por isso que, inclusive, teve que fazer as concessões que fez. Se não fizesse as concessões que fez, teríamos perdido a eleição e teríamos mais 4 anos de desgoverno do Jair Bolsonaro. Imagine só o que a gente está vendo hoje aí na transição. Então, eu acho que se o governo Lula ele manter a política de valorização do salário mínimo, se manter aquela ideia de que as pessoas terem uma alimentação, 3 alimentações por dia, café da manhã, almoço, janta, né? Manter a vacinação, que nós fomos e somos reconhecidos no mundo inteiro como o país mais eficaz na vacinação em massa do mundo. Não existe lugar nenhum do mundo onde se faça tão bem feito essa questão da vacina. Graças ao SUS, vamos lembrar. E o Sistema Único Tem de que Saúde nomear. tão achincalhado, né, que nós defendemos e que foi quem salvou na pandemia. Se nós mantivermos a ideia de retomar a questão das refinarias e mudar a política de preço da Petrobras, né, olha, se ele conseguir fazer isso, nós já vamos ter 4 anos de avanços. O que esse cara tirou em 4 anos foi um retrocesso de 40 anos. Né? Se a gente conseguir fazer isso, as pessoas se alimentarem, mudar a política de preço da Petrobras, manter a refinaria, a construção das refinarias, né? E manter esse diálogo democrático com os trabalhadores e com os democratas de maneira geral, eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade. Porque quem manteve, apesar do Bolsonaro, quem manteve a estabilidade econômica deste país foi os 340 bilhões de dólares que o Lula deixou em caixa para garantir que esse país não quebrasse. E por isso não quebrou. A gente precisa dizer isso porque as pessoas, o tal do mercado, espirra, qualquer espirro que fala em Bolsa Família, alguma coisa, o mercado, dá aquela, né? Quem é esse mercado? Quem é esse bendito desse mercado? Né? Então, a gente, nós do Sindeste, nós da nossa central sindical, estamos bem otimistas com relação que a gente vai ter debate e diálogo com o governo. Já é um avanço, assim, muito grande. Mas eu tenho a convicção de que os trabalhadores precisam se organizar mais na sua base sindical, no seu sindicato, se associar ao sindicato, estar junto na luta, porque é junto na luta que a gente vai fazer as conquistas acontecerem. Né? Elas não vão cair do céu, nem no governo de esquerda, nem no governo de direita. É isso aí. E a gente vai encerrar este encontro noturno de quinta-feira, aliás, todas as quintas-feiras, e quinta-feira que vem, já em janeiro, a gente volta com mais esperança, depois de termos passado aí... Esperança do verbo esperançar. É isso aí. Não do verbo esperar. Não de sentar e esperar, é de fazer também a nossa parte, né? De agir. Então, uma palavrinha para a gente dizer boa noite para você que nos acompanha. Lembrando que daqui a pouquinho tem o Bem Natural às 19h30, falando de coisas muito interessantes para você. Ricardo, uma palavra para dizer Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, né? Bom Réveillon para todo mundo. Lembrado que o nosso companheiro falou agora que no final de novembro, comecinho de dezembro, vendemos mais uma refinaria, né, na Amazônia, né? Mais uma oportunidade do Brasil tinha de refinar o petróleo que a gente extrai, né? Em vez de vender ele não refinado, vender ele cru, né? Conseguir transformar ele em combustível, que é um lucro enorme para a empresa, para o Brasil, né? Traz emprego, traz divisa, traz renda, mas a gente, né, vendemos mais uma, mas isso acabou, gente. Esse desmonte do governo, das estatais, o desmonte de tudo, finalmente acabou. Vamos tocar o país de novo, as coisas vão melhorar. Bom ano novo para todo mundo, sorte e paz. Obrigada, Ricardo. Ivan. Quando esse governo assumiu, uma das pautas dele era a privatização do SUS. E, ironicamente, o SUS só não foi privatizado por causa da pandemia. Porque aí, quem estava lá, né, o Mandetta, por exemplo, ele tinha essa missão. Quando ele percebeu o que era o SUS, e o SUS é uma coisa formidável, ele passou a peitar o Bolsonaro e depois ele foi jogado de escanteio. A gente não precisava ter passado pela pandemia do jeito que a gente passou se tivéssemos um governo voltado para as classes trabalhadoras e as classes menos abastadas. Mas o SUS salvou vidas, sim.
E quando a maioria de nós conhecemos pessoas que morreram ou quase morreram com essa pandemia, então só isso é suficiente para que a gente se felicite por ter tirado esse governo dali. Porque se esse governo continuasse nos próximos 4 anos, provavelmente ele privatizaria essa instituição que salvou tantas vidas. E nós teríamos menos vidas ceifadas, menos vidas assassinadas por esse governo, se ele tivesse cumprido minimamente o seu papel. Então, o fato de termos tirado esse governo já é uma grande lufada de esperança e uma... Eu acho que é um motivo para que a gente entenda que 2023 há de ser melhor que os últimos 4 anos. Então, um ótimo ano novo para todos aí. Agradeço à mesa pelo convite. Esperamos voltar outras vezes. Esperamos também ter contribuído. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Daniel. Bom, daqui a pouco, dia 1º de janeiro, teremos um momento épico, né? Vamos pela primeira vez dar posse ao 3º mandato de um presidente da República, né? Luiz Inácio Lula da Silva tomará posse no dia 1º de janeiro e pode ser uma virada na nossa vida. Basta a gente querer lutar para que isso aconteça. Queria deixar aqui um grande abraço do nosso presidente Fábio Pimentel, de toda a nossa diretoria do Sindicato dos Servidores Estatutários Municipais de Santos, e dizer que nossa campanha salarial já está a todo vapor para que em fevereiro a gente conquiste o reajuste devido, né, que não conquistamos 100% neste ano. Dizer a vocês que nós estamos com esperança de esperançar e que, com o pé no chão, vamos conquistar mais e mais. Agradecer aí a Ive pelo convite mais uma vez. Estaremos aqui sempre que formos convidados. Beleza? Agradecer os companheiros da mesa, Ivan, doutor Ricardo, né, que a gente possa ter mais papos aqui, né, inclusive com diferenças, para que a gente possa melhorar esse processo democrático e que essa democracia perdure por muito e muito tempo, o que a gente conseguiu no último dia 30 de novembro ceifar, acabar. Que nunca mais volte um governo tão sacana como esse que está acabando agora. Beleza? Até mais. É isso aí. Grande beijo para você que nos acompanhou, que nos acompanha semanalmente aqui. Fique bem, tenha um ótimo ano novo e a gente se vê quinta-feira que vem, já em 2023. Que o ano seja maravilhoso. Tchau, tchau.